Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais impactantes da filosofia, as Meditações de René Descartes. Então se prepare, porque essa é uma jornada que promete demolir basicamente tudo o que se pensa que sabe. Bom, vamos começar com a pergunta que deu o pontapé inicial em tudo. Vale a pena parar para pensar um pouquinho? Do que se pode ter certeza, assim, absoluta? Se a menor sombra de dúvida? É uma pergunta bem mais difícil do que parece, né? Pois é, lá no século XVII, um cara chamado René Descartes decidiu que não ia mais aceitar respostas mais ou menos. Ele embarcou num projeto, olha, radical, duvidar de absolutamente tudo, para ver se no final alguma coisinha, qualquer coisa, sobrava de pé. Para a gente entender o Descartes, a gente precisa dar uma olhada na época dele. O século XVII foi um período de, uma transformação gigantesca. A Renascença, a Revolução Científica, tudo isso estava botando em xeque as velhas verdades. A filosofia estava assim, desesperada por um chão firme, um método seguro para encontrar a verdade no meio de tanta confusão. E a ferramenta que o Descartes escolheu para essa busca foi a dúvida metódica. O ponto-chave aqui é o seguinte: o objetivo dele não era virar um cético que não acredita em nada, muito pelo contrário. A dúvida era tipo um martelo, sabe? Para demolir aquele prédio antigo e instável do conhecimento e finalmente achar uma fundação que não desse para abalar, para daí sim construir algo novo. É aqui que a viagem começa para valer, lá na primeira meditação. Descartes, quietinho no canto dele, começa a questionar de forma sistemática tudo aquilo que ele sempre aceitou como verdade sem nem pensar duas vezes. Agora, o que é genial aqui é como a dúvida dele vai ficando cada vez mais profunda. Primeiro, ele pensa nos sentidos. Bom, quem nunca se enganou com uma ilusão de ótica ou ouviu uma coisa errada? Acontece. Então não dá para confiar neles de olhos fechados. Aí ele vai além. Como a gente sabe que não está sonhando? Agora mesmo. Os sonhos parecem super reais enquanto a gente está neles. E por último, o golpe final. E se existisse um gênio maligno? Um ser superpoderoso e enganador, totalmente dedicado a fazer a gente acreditar em mentiras. Até mesmo que 2 mais 2 são 4. E com essa ideia do gênio maligno, pronto, tudo desmorona. O mundo lá fora, o nosso próprio corpo, até as verdades da matemática, tudo, absolutamente tudo, pode ser só uma grande ilusão. Descartes nos joga num lugar de total incerteza. Não existe mais chão firme. Mas é justamente nesse momento, no fundo do poço da dúvida, que uma luzinha aparece. Vamos para a segunda meditação para ver como isso acontece. Essa é a pergunta que o Descartes se faz. Ok, se um gênio do mal está me enganando sobre tudo, se eu posso estar sonhando, os meus sentidos não são confiáveis, será que sobra alguma coisa que resista a esse ataque todo? E aí está, a resposta que mudou a filosofia para sempre. Mesmo que eu esteja sendo enganado, mesmo que eu esteja duvidando, ora, eu preciso existir para ser enganado, eu preciso existir para duvidar. O simples fato de pensar prova sem dúvida nenhuma a existência de quem pensa. Isso é o famoso cogito. É a rocha firme que Descartes encontrou no meio do caos. Ele pode duvidar do corpo dele, do mundo, de tudo, mas ele não pode duvidar de que ele existe como uma coisa que pensa, uma res cogitans. Essa é a primeiríssima verdade absoluta, o ponto de partida para todo o resto. Certo. Agora que ele tem uma base segura, o eu que pensa, Descartes pode começar a tarefa de reconstruir todo o edifício do conhecimento. A questão é como sair da própria mente. O próximo passo dele é bem engenhoso. Ele olha para as ideias que estão na mente dele e encontra a ideia de um ser perfeito, infinito, Deus. E ele argumenta, peraí, eu sou um ser imperfeito, como é que eu poderia ter criado essa ideia de perfeição sozinho? Logo, essa ideia deve ter sido colocada ali por um ser que é de fato perfeito. E um Deus perfeito não seria enganador. Com isso, Deus se torna a garantia de que as nossas ideias claras e distintas são verdadeiras. Isso tudo leva ele a essa distinção fundamental, que basicamente desenha a visão de mundo dele. Para Descartes, existem duas coisas, duas substâncias totalmente diferentes no universo. A res cogitans, que é a mente, a consciência, algo que não é físico e é livre, e a res extensa, que é a matéria, o corpo, o mundo físico, tudo aquilo que ocupa espaço e obedece às leis da física. Essa separação radical é o que a gente conhece como dualismo cartesiano. A jornada de Descartes não foi só um exercício intelectual para ele mesmo, não. Ela simplesmente abalou as estruturas do pensamento ocidental e o impacto disso a gente sente até hoje. Então, só para a gente amarrar as pontas, aqui estão os pilares do pensamento dele. A dúvida como um método, o penso logo existo como a fundação de tudo,
A razão, e não os sentidos, como a principal fonte de conhecimento, a ideia de Deus como um fiador da verdade e, claro, a famosa separação entre mente e corpo. Mas, se a gente tivesse que escolher o impacto número 1, o mais revolucionário de todos, seria este aqui. Descartes colocou o eu pensante, o indivíduo, a consciência, bem no centro do palco da filosofia. Antes dele, toda nos deixa com uma pergunta que, olha, nos persegue até hoje. Será que a mente é só o cérebro funcionando como uma máquina biológica? Ou será que somos essa combinação de mente e matéria, como Descartes propôs? 400 anos depois, a busca por certeza que ele começou continua moldando o jeito que a gente pensa sobre nós mesmos.